Fala, meus amigos, um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Eu quero comunicar que hoje eu não estou no meu estúdio, estou em Nova Friburgo, e então estou nesse lugar diferente. E estou com esse casaco porque aqui é região serrana e é um lugar frio. E hoje eu quero deixar uma reflexão para a vida de vocês, que eu textualizei na página, no blog e nas outras plataformas que tenho. Vou deixar essa reflexão agora por vídeo. Como eu tinha dito, seria o modo que eu iria introduzir todo o conteúdo. Eu estudo sobre a Bíblia há muitos anos, assuntos em gerais, comportamento humano, psicologia e todas essas áreas. Eu sempre fui muito curioso em relação a isso. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu entendo que pouco do amor de Deus a gente conhece. Que a Bíblia é apenas uma pequena parte do que é o amor de Deus. Porque Deus não é ilimitado, nós seres humanos é que somos. Então por isso que precisamos de Deus e do seu Espírito para nos guiar. E ter Jesus Cristo como nosso exemplo. Na Bíblia vemos os fariseus, mestres da lei. Muitas pessoas achavam que conheciam do amor de Cristo quando na verdade eles não conheciam. Quando a pessoa acha que sabe tudo, que conhece de todas as coisas, ela não entendeu nada do que é o amor de Deus, do que foi seus ensinamentos. Assim como os mestres da lei, ou seja, professores, peritos na lei de Deus, achavam que sabiam tudo, já estavam com um ego gigante ao ponto de achar que não precisavam aprender mais nada. Não precisavam, por exemplo, do Salvador que tinha nascido naquela época. Que é o assunto tema de hoje, porque o assunto é Natal. Na Bíblia pode ter certeza que não tem nenhum fato que diga que Jesus nasceu no dia 24 ou no dia 25 de dezembro. Mas em Êxodo e em Levítico, Deus manda Moisés falar para o povo comemorar certas datas. Na Santa Ceia vemos Jesus conversando aos seus discípulos, façam isso em memória de mim. No Natal não teve isso, mas para quem não sabe, Natal surgiu em uma festa pagã, o deus Mitra. E só em 440, que foi até a matéria que eu coloquei no jornal, em que a data foi fixada como o nascimento de Cristo. E no jornal eu fiz essa reflexão. Quando Cristo entra no lugar, tudo não é consertado. Por exemplo, um bandido, um criminoso, quando ele conhece a Cristo, tudo se ajeita na vida daquele homem, independente de quem seja, pode ser o pior bandido do mundo. Muitas vezes vocês vão ver testemunhos aí na internet mesmo em relação a isso. Ou se vocês conversarem talvez com pastores que fazem visitas nas cadeias, ou homens que saem de dentro das cadeias e conhecem a Cristo. Ou seja, será que quando Jesus entra na festa tudo não se ajeita? Assim como foi o nosso Natal? Então por que não comemorar em memória do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo? Também, se você achar melhor não comemorar também, eu respeito isso, eu respeito o livre-arbítrio de todo mundo. Isso eu falo para as pessoas que realmente querem saber sobre esse conteúdo, sobre o Natal, sobre o verdadeiro avivamento que devemos ter. E nesse vídeo eu vou deixar essa reflexão para vocês e eu vou continuar aqui introduzindo o assunto e vou ler uma passagem e daí em diante eu vou seguir nesse tema de Natal. Mas eu peço para que vocês, diferente dos fariseus, diferente dos mestres da lei, abram seu coração para a mensagem de Deus, deixem ela entrar e tentem ter um novo entendimento em relação a isso. Muitas vezes estamos com o coração fechado e a palavra de Deus não consegue entrar no nosso coração por causa disso. Então não vamos fazer como os fariseus, mestres da lei, e não vamos fechar o ouvido do nosso coração para a palavra de Deus, que é poderosa por si só. Muitas vezes, se formos ler a Bíblia, vemos Jesus ensinando a muitas e muitas pessoas. Normalmente sempre vimos pessoas que se opunham ao ministério de Jesus, os fariseus, os religiosos, que achavam que tinham entendimento da palavra quando na verdade não sabiam nada. Por exemplo, Pedro. Pedro era um homem de pouca fé. No momento que Pedro está no mar, Jesus diz que ele tem pouca fé. Mas aí com pouca fé, olha quantas pessoas o Pedro converteu. Leia Atos dos Apóstolos e você vai conhecer um pouco do que fez o apóstolo Pedro com a pouca fé que ele tinha. Pouco que eles sabiam conseguiam ensinar muitas pessoas, curavam. Pedro chegou a curar pessoas pelo nome de Jesus, com a pouca fé que ele tinha. Então, é melhor que você tenha pouca fé, pouco conhecimento do que não saber nada. E não saber nada é achar que sabe tudo. Se passarmos a vida toda estudando geografia, a Bíblia, sobre tudo que Deus criou, sobre o livro inspirado por Deus, a gente vai entender que a gente conhece muito pouco sobre Deus. Até o mar, se eu não me engano, ele foi estudado em 5%.
Para levar um estudo completo sobre o mar, demorarei pelo menos uns 200 anos. E com certeza ninguém ia querer investir em algo que eles mesmos não conseguiriam ver. Até pode ter, até gerações futuras, mas é um gasto enorme. Então aí já vemos o quanto somos limitados. Cientistas eles não conseguem comprovar como que acontece uma formação de ossos dentro da barriga de uma mãe. Então, se vocês pararem realmente para estudar, vocês vão ver o quão limitados nós somos e o quão grande é o nosso Deus. Quando você tem um filho, quem é pai ou quem é mãe, quando você tem um bebê, e esse bebê é dependente de você para fazer todas as coisas. Você quer cuidar dele porque você quer ser soberbo? Claro que não, e Deus é a mesma coisa. Ele quer que sejamos dependentes dele porque ele sabe a gente vai se desviar por um caminho totalmente errado, totalmente negativo, que coisas erradas começam a acontecer em nossas vidas. Então entenda que nossa vida é um aprendizado e a vida é Jesus. O que eu irei falar aqui hoje é sobre o seu nascimento, o nascimento da vida para todos nós, o nascimento do menino que salvou toda a humanidade por meio de um sacrifício de amor. E mesmo que na Bíblia não esteja relatando que dia 25 de dezembro seja o seu nascimento, vamos fazer isso em memória dele. E aqui eu vou deixar uma passagem que está em Lucas, para você poder acompanhar e refletir um pouco sobre o nascimento do nosso Salvador. Mas o anjo disse: "Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura." Quero começar dizendo que Maria e José foram grandes administradores, pessoas tementes a Deus, porque Deus não confiaria o seu maior projeto de todos nas mãos de qualquer um, que fosse desviar, por exemplo, a criança já quando pequeno. Mas José e Maria lutaram por essa criança, andaram de uma cidade para outra, e não foi de carro não. E quando chegaram à cidade que eles deveriam estar, eles não tinham nem vaga na pensão. O menino teve que nascer em uma manjedoura. E na Bíblia não mostra momento algum que eles tenham murmurado por causa disso. Não, na verdade não. Eles ficaram felizes. E agora eu quero deixar um recado que é importantíssimo para vocês, de que crentes não têm nada contra Maria, pelo menos aqueles que conhecem um pouco da palavra de Deus. Até porque Deus confiou grandes projetos a grandes administradores da Bíblia, como Neemias, José. Neemias você pode achar no livro de Neemias, e José você vai achar em Gênesis 37. E Maria e José receberam um projeto ainda maior do que eles. Entenda que qualquer cristão que tem um pequeno entendimento sobre a palavra de Deus não tem nada contra Maria. Pelo contrário, temos muita admiração porque ela carregou Jesus, o nosso Salvador. Maria depois ficou viúva de José e esteve com Jesus até os seus 30 anos, quando ele começou o seu ministério. Então entenda que Maria tem extrema importância. Então, se você acha que as igrejas, por exemplo, se você acha que crente ou cristão, seja lá o termo que você usa, tem alguma coisa contra Maria, você está enganado. Pelo menos quem segue a palavra fielmente ou tenta dar o seu melhor para seguir. Não temos nada contra ela. E se tiver algo desse tipo no seu coração, é melhor você refletir sobre isso, porque não é de Deus. É algo que está tentando te afastar da verdade do Evangelho. Em uma cidade chamada Belém, nasceu o Salvador da humanidade. Nasceu em uma manjedoura, num lugar simples. Não no dia 25 de dezembro. Não sabemos o dia exato do seu nascimento. Mas Jesus marcou toda a história. Tanto é, os próprios livros são divididos em A, C, D, C. Assim como a Santa Ceia, que já foi uma ordenança dele, vamos também utilizar o Natal em memória de seu nascimento. Já que isso foi introduzido, por que não utilizar? Assim como o apóstolo Paulo, quando foi pregar aos gentios, ele usou um gancho falando sobre o Deus invisível deles. Mas ele não trocou a cultura de ninguém, ele apenas pegou um gancho para poder pregar o Evangelho. Façam a mesma coisa em suas casas, aproveitem essa oportunidade. E caso você também não queira fazer e não queira comemorar, como eu disse, eu respeito isso e tenho certeza que outros cristãos também vão respeitar isso.
E uma das principais representações que Cristo nos passa é a união, é estar unidos com a família. Além de Cristo, o maior projeto hoje de Deus é a família aqui na Terra. Então vamos estar unidos com a nossa família, vamos juntar isso numa só data que é hoje, uma data em que muitas famílias estão unidas, que talvez não estejam unidas por causa da pandemia, mas de qualquer forma estejam unidos em oração. Pelo menos com os 2 ou 3 familiares que moram na sua casa, eu sei que vocês vão estar unidos. Então lembre de Cristo, entenda que isso é uma data de avivamento e não uma data triste. Hoje é dia 24 e eu quero desejar a vocês um avivamento como nunca teve anteriormente na Terra em relação ao Natal, porque o conhecimento dos evangelistas, das pessoas estão aumentando e o avivamento nas igrejas também estão. Vocês podem ver na internet, muitos paradigmas têm sido quebrados diariamente. Pessoas hoje em dia estão se capacitando muito mais para poder evangelizar e isso é ótimo. Eu quero passar também um ensinamento sobre este menino que nasceu nessa manjedoura, que nos ensinou que é possível viver em santidade, é possível viver em união, é possível ajudar pessoas necessitadas. Você pode dizer, mas como ficar feliz se muitas pessoas estão morrendo lá fora por causa dessa pandemia? Imagine se você soubesse que está vindo muitas pessoas, ou um exército, ou o que seja, para te açoitar por você ser inocente, por você viver em santidade, por você ajudar inúmeras pessoas, curar inúmeras pessoas. Imagine você. E mesmo assim, sabe o que Cristo fez? Ele ceou com seus discípulos. E nesse mesmo dia, ele sabia que naquele meio daqueles 12 havia um traidor. E nesse mesmo dia, ele também lavou os pés dos seus discípulos. Claro que além disso, desse significado físico que eu estou falando, esse ato de humildade, também tem um outro ato espiritual. Mas a palavra de Deus é a corta dos 2 lados. Então você sempre irá aprender de formas diferentes com ela. Agora eu quero fazer uma outra reflexão com vocês. E espero que me entenda, e essa daqui eu espero que você apenas deixe no seu coração e reflita sobre isso. Se você tivesse um filho, e esse filho fosse o salvador de toda a humanidade, você queria que a glória fosse para quem? Para você ou para ele? Você, mãe que ama verdadeiramente o seu filho, o que você escolheria? Se eu tivesse um alto cargo e eu tivesse que deixar para mim ou para o meu filho, eu daria a ele. Com certeza, sem nem pensar 2 vezes. E olha que eu sou uma pessoa ruim. Como Jesus fala, vocês que são ruins sabem dar presente aos seus filhos, imagine o Pai que está no céu. Então você imagina o Pai que está no céu. E agora eu quero desejar um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe vocês, abençoe sua família, que seja o melhor Natal de todos e que ano que vem seja um Natal melhor ainda se Jesus não voltar. Desde que hoje seja uma noite de prosperidade, de paz, de alegria. Aproveita quem está do lado de vocês. Eu, assim como você, perdi familiares próximos que hoje não vão estar comigo. E eu sinto falta deles com certeza, mas Deus conforta o meu coração. E eu falo a você, da mesma forma que esses familiares me trataram da melhor forma, estiveram felizes quando eu estava lá, que era o novo integrante da família, e os novos integrantes que chegarão na sua família. E as crianças que aí estão, vocês vão passar o quê? Uma imagem de tristeza para eles? Foi isso que fizeram para vocês? Mesmo se tiverem feito, faça diferente. Mostre o Natal avivado. Faça o melhor Natal da vida deles. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que seja uma noite abençoada, tá bom? Abrace seus familiares. Tome as medidas de segurança necessárias, tá bom? Liga por vídeo. Hoje em dia temos uma tecnologia incrível. Então aproveite dela, use ela da melhor forma possível para a sua vida e para a união da sua família, tá bom? Fiquem na paz. Jesus não tinha um hospital de luxo para nascer, nenhuma maternidade, na verdade nenhuma pensão ele tinha. Ele nasceu em um lugar humilde. Mas fiquem alegres por isso, porque Jesus nos salvou naquela cruz e levou todo o pecado da humanidade e nos comprou. Então vamos fazer jus a esse sacrifício. Você que gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal porque isso é muito importante. Se as mensagens estão te edificando, comenta aí embaixo, tá bom? Fiquem na paz, que Deus abençoe mais uma vez.